Você já percebeu por que há tantas coisas diferentes na história do Novo Testamento? Fariseus, saduceus, festa da dedicação, sinagogas, língua grega, Roma em Jerusalém. Nesse vídeo você entenderá o que aconteceu entre o último livro do Velho Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento. No chamado 400 anos de silêncio profético. Primeiro vamos refrescar a memória de como a história do Velho Testamento termina. Sabemos que por causa da rebeldia do povo, Deus permitiu que a Babilônia destruísse a cidade de Jerusalém e levasse o povo para o cativeiro. Deus havia falado por meio do profeta Jeremias que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. Nesse período o povo de Deus queriam continuar cultuando a Deus e estudando a Torá, então eles construíram sinagogas na Babilônia. No ano de 539 a.C., os babilônios acabaram conquistados e submetidos pelo rei Ciro II. Com o Império Medo-Persa. Ciro permite que o povo de Jerusalém que estava cativo voltasse para sua terra e mandou recursos para a construção do templo em Jerusalém. Nem todos os judeus voltaram para Jerusalém, alguns decidiram ficar por já estarem estabilizados, outros foram morar em outras terras. E onde eles chegavam eles construíram sinagogas. Por isso Paulo encontrava sinagogas em todos os lugares para onde ele viajava. O Velho Testamento termina com o povo de volta em sua terra. Por volta do IV século, o Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande derrota os maiores impérios de sua época e conquista o mundo. Alexandre tinha uma ideia de expansão parecida com a persa, onde o povo vencido não era preso ou destruído, mas ficava como vassalos pagando tributos e sendo convocado para a guerra ao lado dele quando necessário. Alexandre o Grande traz a ideia de unir a cultura grega com a cultura dos povos conquistados. Esse processo é chamado de helenismo. Com isso o maior objetivo de Alexandre é tornar a cultura grega mundialmente conhecida. A língua grega se torna a língua mundial, semelhante ao inglês de nossa época. Alexandre tinha 4 generais. E quando ele está no leito de morte, alguém perguntou a ele quem seria o seu sucessor, ele respondeu: o mais forte deve governar. Quando Alexandre morre, seu império foi dividido entre seus 4 generais. Mas no momento, apenas 2 é importante para entendermos a história do povo de Deus, nesse período interbíblico. Seleuco, que fica com a Síria e consequentemente com o território de Jerusalém. E Ptolomeu, que fica com o Egito. A dinastia de Seleuco é chamada de Seleucidas, e a dinastia de Ptolomeu é chamada de Ptolomeus. Dinastias são a família que sucede. Durante o período do Império Grego no domínio dos generais, sempre houve conflitos dessas duas dinastias. Por volta dos anos 301 a 197 a.C., o domínio da região de Jerusalém fica no domínio dos Ptolomeus. Segundo a tradição mais comum, o rei Ptolomeu II, que era uma cópia do Antigo Testamento em grego para a Biblioteca de Alexandria. Ele pede para 70 rabinos fazerem a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa Bíblia é chamada de Septuaginta. Entre 198 a 167 o domínio da região de Jerusalém torna a ser dos Seleucidas. Um dos Seleucidas por nome de Antíoco IV Epifânio. Ele não aceitava os judeus, pois a crença judaica era oposta à grega. Então ele transforma o templo de Deus em um templo para Zeus, proíbe o estudo da Torá, proíbe a circuncisão sob punição de pena de morte. Proíbe a guarda do sábado. Profana o templo do Senhor sacrificando um porco no templo. Então um judeu chamado Matatias se revolta e convoca sua família e os moradores de uma cidade chamada Morim para lutar. Após um ano de revolta Matatias morre e seu filho Judas Macabeu assume a liderança na guerra. Um pouco mais de 3 anos depois eles conquistam Jerusalém. Judas Macabeu morre e seus 2 irmãos, Simão e Jonatã assumem o papel de liderança, reconquistam toda a região de Israel. Jonatã assume o cargo de sumo sacerdote sem pertencer à linhagem de Zadok. Esse evento levou um grupo de judeus ortodoxos a abandonarem o país e estabelecerem a comunidade essênia de Curam, perto do Mar Morto. Justamente onde foram encontrados manuscritos do Mar Morto no ano 1947. Por volta desse período algumas seitas religiosas surgem. Entre elas os fariseus e saduceus. Os fariseus surgiram como um grupo de judeus devotos durante o período do Segundo Templo em Jerusalém. Por volta do século II a.C.
Eles eram conhecidos por sua rigorosa observância da lei judaica, e por sua ênfase no estudo das escrituras e tradições. O termo fariseu significa separado, indicando sua dedicação em manter sua pureza ritual e moral. Os fariseus eram um movimento de reforma dentro do judaísmo, procurando reviver e fortalecer a observância da lei de Moisés em resposta ao helenismo e à ocupação romana. Os saduceus eram um grupo de líderes religiosos e aristocratas judeus que eram influentes durante o período do Segundo Templo em Jerusalém, entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Eles eram conhecidos por sua aliança com as autoridades romanas e por ênfase na interpretação mais literal da lei judaica, rejeitando a crença na ressurreição dos mortos, anjos e espíritos. Eles estavam sempre em oposição aos fariseus. Os saduceus desapareceram depois da destruição do Segundo Templo no ano 70 depois de Cristo. O período que os macabeus governam em Jerusalém é chamado de Monarquia Asmoneus. Eles fazem uma festa de reinauguração do templo. Essa festa é chamada de Hanukkah ou Festa da Dedicação, escrita no Evangelho de João capítulo 10. No ano 63 a.C., Jerusalém é conquistada por Pompeu, general romano, anexando a Palestina ao Império Romano. Por volta do ano 37 a 4 a.C., Herodes o Grande reina sobre a Palestina por nomeação de Roma. Jesus nasce por volta do ano 4 ou 6 da Era Comum. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse.